Olá, amantes do desespero. Vocês estão bem? Eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também. Estou aqui para mostrar uma nova teoria. Solta NT Editor. Sua guerra ainda não acabou, pois irá ressurgir o terror. Não dá pra esquecer, pois não pode mais voltar. Como pode só ser? Leva todos que você ousou amar. A lista de mortes só cresce, destruição só aumenta. Essa dor não desaparece. Capítulo 1. O Templo da Paz e o Punho da Compaixão. Não luto para vencer, luto para salvar. A névoa da manhã dançava entre os pinheiros altos de uma montanha sagrada, distante de qualquer guerra, reino ou clã. No coração daquele lugar ancestral, existia um templo escondido, esculpido entre rochas e coberto de musgo antigo, o refúgio para aqueles que buscavam mais do que poder, buscavam equilíbrio. Ali vivia um homem diferente de todos os demônios já registrados nos anais dos grandes clãs. Ele tinha cabelos castanhos ondulados, olhos profundamente calmos como águas sem corrente, e uma presença que fazia até os yokais mais violentos se ajoelharem não por medo, mas por respeito. Seu nome era Desmond Doss, mas seu verdadeiro nome era Issei Oldou. Treino do corpo e espírito todas as manhãs, ao nascer do sol, Desmond não fazia rituais mágicos ou invocações demoníacas. Em vez disso, descia descalço os degraus de pedra do templo, em direção a um campo de bambus. Ali, com as mãos nuas, começava seu treinamento silencioso. Socos no ar, chutes em formas circulares, meditação com movimentos suaves. Ele não usava armas. Seus punhos eram sua única defesa, moldados com a força de um corpo sobrenatural, mas guiados pela alma de um monge. O punho que destrói também pode salvar. E eu escolho salvar, dizia, enquanto suava em silêncio. A guardiã de ébano, a Kitsune negra observando cada movimento, sentada sobre um pilar de pedra, estava sua companheira silenciosa. Yukiko, a Kitsune negra, de 9 caudas, olhos vermelhos brilhantes e longos cabelos escuros como o luar em eclipse. Apesar de sua aparência sedutora e imortal, Yukiko era leal como uma sombra, e via Desmond não como um mestre, mas como um farol. Ele foi o primeiro ser a não tentar usá-la ou dominá-la. Ele apenas a ouviu, e a aceitou. Você é estranho, mestre, tão poderoso e ainda se recusa a ferir porque ferir é fácil. Mas salvar exige muito mais força, respondeu, com um leve sorriso. Ela o seguia onde fosse, sendo sua protetora, mas também sua confidente. Yukiko conhecia bem os rumores. Os clãs falavam do demônio que não mata, zombando. Outros o temiam. Outros ainda queriam eliminá-lo. Acalmando o mundo, mesmo em silêncio, Desmond vivia em silêncio, mas sua presença ecoava pelos planos sobrenaturais. Mesmo sem sair do templo há meses, lendas circulavam. Um exército de espectros foi acalmado por sua meditação. Um dragão enlouquecido pousou no templo, e dormiu ao lado dele, como um cão. Uma praga demoníaca cessou após suas orações. Visões do que está por vir numa noite em especial, enquanto meditava no centro do templo, uma visão intensa surgiu. Cidades em ruínas, crianças chorando entre as chamas, clãs destruindo uns aos outros. E um nome sussurrado entre os mortos, Desmond, no salve. Ele abriu os olhos, suando. Yukiko apareceu na porta, sentindo a mudança no ar. Você teve uma visão, não teve? Sim. Vai sair daqui. Ainda não. Mas o mundo está pedindo socorro. E eu ouvirei. Final do capítulo. Na manhã seguinte, Desmond se ajoelhou no centro do templo, seus punhos cerrados com respeito, e murmurou. Eu não busco glória. Eu não busco fama. Eu só quero salvar. Até o último. Enquanto isso, lá fora, os primeiros mensageiros dos clãs começavam a se mover. Pois o demônio pacifista havia sido localizado.
Capítulo 2. A audiência com o rei dos demônios. A paz verdadeira começa quando até os reis escutam os humildes. A manhã mal havia nascido quando passos pesados ecoaram nas escadarias do templo sagrado. Era incomum que visitantes chegassem ali sem serem repelidos pela energia de purificação que envolvia o local. Porém, algo diferente se aproximava. Desmond Doss, antes conhecido como Isildur, já estava de pé, com os pés descalços sobre as pedras molhadas pelo orvalho, quando sentiu a presença de seres poderosos e respeitosos subindo o caminho. À chegada dos mensageiros, 3 figuras cobertas por mantos negros, com brasões demoníacos brilhando em vermelho escuro, se ajoelharam assim que chegaram ao pátio do templo. O líder, com olhos carmesim e voz firme, falou: Ó Desmond Doss, aquele cujo punho salva e jamais destrói, nós viemos em nome do trono carmesim. Yukiko, a Kitsune negra, apareceu ao lado de seu mestre, desconfiada, com as caudas em alerta. Mas Desmond apenas sorriu com gentileza. Não precisam se ajoelhar. Aqui, todos são iguais diante da paz. Mesmo assim, os mensageiros mantiveram a postura reverente. O rei dos demônios, o supremo do reino infernal, deseja uma audiência direta com você. Suas ações tocaram os pilares do nosso mundo, e ele deseja compreendi-lo com os próprios olhos. Houve um breve silêncio. Yukiko franziu a testa. Isso pode ser uma armadilha. Desmond colocou a mão no ombro dela, tranquilizando-a. Talvez seja. Mas se até um rei deseja ouvir, então a paz já começou a agir. Preparativos espirituais. Antes de partir, Desmond foi até a grande árvore central do templo, uma cerejeira negra que florescia mesmo nas noites frias. Ali, ele orou silenciosamente. Que meu espírito permaneça firme. Que minhas palavras carreguem luz. E que meu punho nunca precise ferir, mesmo diante do trono mais sombrio. Ele vestiu suas roupas cerimoniais. Um manto branco com detalhes vermelhos, e faixas douradas nos braços que representavam sua ligação com a compaixão ancestral. Yukiko, a protetora silenciosa, você vai mesmo sozinho? Perguntou Yukiko, já preparando sua espada. Desmond sorriu. Não preciso de proteção, mas também nunca recusaria sua companhia. Ela corou levemente e sorriu. Então eu irei. Se alguém tentar forçar você a lutar, eu luto por nós dois. Partida para o reino infernal. Guiados por um portal negro que se abriu com magia de sangue, Desmond e Yukiko foram levados ao coração do mundo demoníaco, onde poucos pisavam com vida, e nenhum com alma pura. O reino infernal estava em polvorosa. Todos os grandes líderes demoníacos sabiam: o demônio que não mata, está vindo. As massas se dividiam. Alguns o viam como ameaça. Outros como profeta. Alguns como traidor. Outros como a última esperança. Mas o próprio rei dos demônios, um ser antigo, de poder imensurável, desejava ver com seus próprios olhos quem era Desmond Doss. Final do capítulo. No centro do castelo demoníaco, com colunas de ossos e brasas negras iluminando o salão, o rei aguardava em seu trono flamejante. E os portões se abriram, com os mensageiros anunciando: com todo o respeito, apresentamos aquele que não luta por guerra, mas por vida. Aquele cujo nome verdadeiro foi Isildur, hoje, conhecido em todos os reinos como Desmond Doss. Enquanto o silêncio dominava o salão, Desmond entrou, cabeça erguida, passos calmos. E o olhar de quem está pronto para salvar o mundo, mesmo diante do inferno. Capítulo 3. A voz que quebra o trono. Não vim pedir perdão, vim oferecer redenção. O salão do rei, o imenso salão do castelo infernal, estava em silêncio absoluto. Colunas de mármore negro, decoradas com brasões flamejantes, formavam o corredor onde Desmond caminhava, cada passo sussurrando como uma provocação à tradição bélica daquele lugar. Sentado no trono, o rei dos demônios observava com olhos ardentes, como brasas vivas. Seu corpo era coberto por uma armadura viva feita de sombras e espinhos, e sua presença fazia até os demônios de elite recuarem alguns passos. Mas Desmond não recuou. Yukiko, sua Kitsune negra, estava a seu lado, silenciosa mas alerta. O diálogo que ninguém esperava. Então, é você. O monstro da paz, disse o rei com voz grave, mas curiosa. Apenas um homem que escolheu não ferir, respondeu Desmond com um leve arco de cabeça.
Você é uma anomalia. Um híbrido amaldiçoado. Um demônio que carrega a alma de humano e sabedoria de um deus, e mesmo assim, não vim te julgar, respondeu com serenidade. O rei se levantou, o salão inteiro tremeu. Você desafiou as leis do nosso mundo, e se doou. Não. Eu só recusei a aceitar que as únicas leis sejam sangue e destruição. Um dos conselheiros gritou. Esse herege deveria ser silenciado agora. E o Kiko avançou um passo, mas Desmond ergueu a mão, pedindo calma. Não estou aqui para guerrear. Estou aqui porque alguém pediu que eu viesse. E, mesmo sendo rei, ele me convidou com respeito. Isso é um começo. O rei ficou em silêncio por alguns segundos, até dar um sorriso leve. Você é ousado. E diferente pode ser bom, Desmond respondeu. A invasão inesperada. De repente, um tremor sacudiu o salão inteiro. Portais carmesins se abriram no céu sobre o castelo. Seres distorcidos, com aparência de demônios mortos-vivos, surgiram em massa. Um clã esquecido, corrompido por magia antiga, invadia o reino demoníaco com sede de vingança. Alarmes soaram. Guardas correram. O caos se espalhava. O rei imediatamente invocou sua lança de fogo, pronto para lutar. Mas Desmond não se moveu. Você não vai lutar. Gritou um general. Eu vou salvar, respondeu, antes de fechar os olhos. A técnica proibida da alma serena. Desmond ergueu as mãos em oração, e uma energia branca e dourada explodiu do seu corpo, envolvendo o castelo inteiro. Punho da serenidade. Quarta forma. Abraço do vazio. Um campo espiritual se formou ao redor do trono e das muralhas. Todos os inimigos que entraram eram paralisados, e suas energias agressivas eram drenadas lentamente, não para matá-los, mas para purificá-los. Soldados inimigos caíam de joelhos, chorando, como se seus corações fossem libertos da dor e da maldição. Mesmo os invasores, antes sedentos por sangue, agora olhavam para Desmond com olhos abertos de compreensão e arrependimento. O rei vê a verdade. O rei assistia àquilo em silêncio profundo. Pela primeira vez em séculos, um ser havia protegido seu reino, sem matar um único invasor. E o Kiko se aproximou do trono e olhou nos olhos do soberano. Esse é o meu mestre. O homem que não destrói, mas que muda tudo. Mesmo assim, o rei se levantou devagar, e retirou sua armadura, revelando um corpo antigo, com cicatrizes de eras passadas. Você salvou até os que queriam me destruir. Isso, nem eu teria conseguido. Desmond apenas sorriu e disse. A espada mais afiada é o coração que não odeia. Final do capítulo. O castelo voltou ao silêncio. Os demônios corrompidos foram curados e enviados de volta aos seus planos, sem algemas, sem humilhação. O rei caminhou até Desmond, diante de todos, ajoelhou-se brevemente, não como um servo, mas como alguém que reconhece algo maior. Você não é uma ameaça. Você é a chance de um novo tempo. E pela primeira vez na história do inferno, o rei se curvou diante da paz. Capítulo 4. O valor da verdadeira proteção. Quem protege sem querer nada em troca, já é mais nobre que qualquer rei. O dia após a audiência, depois de salvar o castelo de uma invasão sem derramar uma gota de sangue, Desmond Doss foi convidado a permanecer alguns dias no reino infernal. Agora, respeitado como um herói vivo, ele foi tratado com honra, mas ainda assim, continuava simples. Com sua túnica branca, seus punhos envoltos por faixas e sua paz intacta. No terceiro dia, o rei dos demônios o chamou discretamente. Desmond, tenho um pedido, como pai. Não como o rei. Desmond, respeitoso, inclinou a cabeça. Fale, senhor. Minha filha está voltando de uma missão, ela está exausta, emocionalmente abalada. Ela não confia mais em ninguém. Depois do que aconteceu com aquele maldito da família Fênix, eu ouvi rumores. Prometo protegê-la com minha vida, sem nunca aprisioná-la com desejos. O reencontro com Rias Gremory. No final da tarde, um portal se abriu nos Jardins Reais, revelando Rias Gremory, com os cabelos flamejantes e olhos azuis cansados. Seu andar era nobre, mas seu espírito, abatido. Quando viu Desmond ali, meditando sob uma árvore, ela franziu a testa. Você é o tal demônio pacifista que todo mundo está comentando. Desmond apenas sorriu e se levantou, fazendo uma reverência calma.
Sou Desmond Doss. E não vim te servir, nem te possuir. Apenas ajudar. Ela observou desconfiada. Mas havia algo em sua aura que era diferente. Ele não desejava nada dela. Nem o corpo, nem a linhagem, nem o poder. Aos poucos, ela começou a conversar. E, durante os próximos dias, Desmond a escutava sem julgar. Ele a ajudava com massagens espirituais para alívio do cansaço, canalizava a energia para curar seus traumas mágicos, e até a fazia rir com histórias simples do templo onde vivia. A volta do invasor da família Fênix. Mas nem tudo ficou em paz. No quarto dia, um portal foi forçado a abrir dentro do castelo. Dele saiu Rizer Fênix, o arrogante ex-noivo rejeitado de Ries, furioso por saber que ela estava sendo protegida por um monge fraco. Então é você o lixo pacifista que tá perto da minha esposa. Ries congelou. Yukiko, a Kitsune negra, rosnou ao lado de Desmond. Mas Desmond permaneceu imóvel. Ela não é sua esposa. E você, não aprendeu nada. Rizer avançou num piscar de olhos. Mas Desmond nem se moveu. Com um único tapa calmo no rosto de Rizer, ele o lançou a metros de distância, explodindo sua cabeça no impacto, em uma explosão de fogo e regeneração. O corpo de Rizer se recompôs no chão, grogue, assustado, tremendo. Desmond se aproximou lentamente e disse: só te deixei regenerar, para que aprenda. Nunca toque na liberdade de uma mulher. Principalmente, a filha de um rei. A emoção do rei. O rei dos demônios viu tudo de longe. Lágrimas discretas caíram dos seus olhos poderosos. Ele viu sua filha sorrindo de verdade pela primeira vez em anos. E viu um homem ao lado dela, não como dono, mas como guardião silencioso. Ele caminhou até Desmond, com os olhos marejados e o coração leve. Sem dizer nada, o abraçou com força. Um gesto raro de um rei. Um gesto eterno de um pai agradecido. Você não salvou só minha filha. Salvou o que restava da minha fé. Final do capítulo. Naquela noite, o reino infernal brilhou como nunca. Ries Gremory, antes prisioneira de alianças políticas, caminhava livre ao lado de Desmond, conversando como uma garota comum. Yukiko olhava tudo, sorrindo de lado. O rei observava do alto, orgulhoso, e os soldados demoníacos sussurravam: o homem que recusa reinos, mas conquista corações. Esse é Desmond Doss. Capítulo 5. O demônio com alma de anjo. Se até a luz se curva diante da compaixão, então a paz venceu. A chegada dos mensageiros celestiais na alvorada. Enquanto Desmond meditava à sombra da mesma cerejeira negra no jardim infernal, uma aura dourada rasgou os céus do reino demoníaco. Lentamente, 3 mensageiros angelicais desceram flutuando em círculos de luz pura. Suas asas brilhavam como cristal vivo, e cada um carregava um símbolo do arcanjo Miguel. Os demônios ao redor se assustaram, mas Desmond não se moveu. Ele abriu os olhos com serenidade e se levantou, fazendo uma leve reverência aos mensageiros. O líder angelical, de armadura dourada e cabelos brancos curtos, falou com voz calma, mas cheia de admiração. Desmond Doss, também chamado Iseyodo, os céus ouviram sobre seus atos. O rei dos anjos deseja conhecê-lo pessoalmente. Yukiko arregalou os olhos. Oh! Rei dos anjos? Eles estão mesmo reconhecendo um demônio? Desmond apenas sorriu. Talvez a paz esteja tocando até as estrelas. O aceite com humildade. Desmond se ajoelhou brevemente, não como servo, mas em sinal de respeito profundo. Se o Rei dos Céus quer ouvir, então minha alma não recusará. Os anjos sorriram. Raramente um demônio era tão respeitoso, ou tão limpo espiritualmente. Com isso, um portal dourado se abriu, e uma luz serena envolveu Desmond e Yukiko, levando-os em ascensão até um plano onde nenhuma alma demoníaca jamais foi aceita de coração aberto. O reino dos céus. Ao abrir os olhos, Desmond viu um lugar de beleza indescritível. Jardins flutuantes, rios de luz pura, templos de cristal e o céu sem fim, onde a harmonia era visível em cada detalhe. Anjos olhavam curiosos, mas não com desprezo, e sim com admiração silenciosa. Ries Gremory, que havia insistido em acompanhá-lo, também estava presente, embora escondida sob um manto de disfarce. Ela queria ver com os próprios olhos o quanto Desmond era respeitado, mesmo entre os que um dia o temeram. O Rei dos Anjos é
O anjo misterioso no coração do céu, um trono de luz aguardava. Ali, o rei dos anjos, um ser com 6 asas brancas e uma coroa feita de energia celestial pura, se levantou ao ver Desmond se aproximar. Mas antes de falar, um novo ser surgiu à esquerda do trono. Um anjo, mas de aparência estranhamente familiar com algo demoníaco. Olhos dourados, mas com traços escuros ao redor. Asas com tons que variavam entre branco e sombra. E uma presença que lembrava o próprio Desmond. O rei finalmente falou. Desmond Doss. Você não é apenas um demônio diferente. Você é um sinal. Um equilíbrio entre céu e inferno. E ele, apontando para o anjo estranho, pode ser o elo perdido que você veio despertar. O final do capítulo. O céu inteiro ficou em silêncio. Desmond deu um passo à frente, estendendo a mão ao anjo misterioso, que hesitava, como se estivesse preso entre 2 mundos. Você também nunca foi de um só lado, foi? Eu não sei quem sou, então vamos descobrir juntos. Paz também é para quem está perdido. O rei dos anjos sorriu, emocionado. Você é um demônio. Mas com a pureza de um arcanjo, e assim, pela primeira vez em eras, um demônio foi reconhecido como um enviado da paz, no próprio trono celestial. Capítulo 6. A tentação veste vermelho até o mais puro coração pode corar, com a provocação certa. Uma pausa no céu após a audiência com o rei dos anjos. Desmond e o Kiko foram convidados a passar alguns dias no Jardim das Nuvens, uma espécie de escola celestial onde aprendizes angelicais treinavam magia, sabedoria e diplomacia. Desmond estava ensinando sobre técnicas de respiração espiritual, e o Kiko observava ao lado, enrolada em seu manto, fingindo desinteresse, mas de olho em tudo, principalmente nas anjas curiosas que cochichavam sobre seu mestre. Uma nova aluna aparece, com estilo no meio da aula, as portas se abriram com um vento repentino e exagerado, e uma figura diferente entrou na sala. Cabelos longos e presos em um rabo de cavalo dramático, roupas justas e um sorriso provocador no rosto. Ela se virou lentamente para os presentes e soltou: Sometem Kauitai Veriteash. Todos ficaram em silêncio, menos alguns anjos adolescentes no fundo da sala que murmuraram. E o bro? Vostene o Shik? Don't novo, Butchebarasv. Let's say it chegot some stuff on Geonecton e o Kiko quase soltou um grunhido de irritação, já com a mão na espada, mas se conteve. Desmond, que até então mantinha a calma espiritual impecável, arregalou os olhos ao perceber que a nova aluna se sentou de propósito na frente dele, e debruçou-se sobre a mesa em uma posição nada apropriada para o reino dos céus. A armadilha do charme. Ela virou o rosto lentamente para Desmond e piscou. Você é o tal demônio pacifista, né? Que tal me ensinar a respirar profundamente, bem de perto? O som dos pergaminhos caindo da mão de Desmond foi audível. O rosto dele ficou mais vermelho que os olhos da Yukiko quando fica com ciúmes. Yukiko, aliás, travou por 2 segundos, alternando entre um ataque de ciúmes e um ataque de riso contido ao ver o mestre tentar manter a pose. A disciplina espiritual não envolve contato físico direto. Ah, que pena, disse ela, empinando ainda mais o corpo sobre a mesa. Eu tava com tanta energia acumulada, precisava de alguém para liberar Desmond. Desmontado. Desmond se levantou tão rápido que derrubou o banco atrás dele. E o Kiko começou a rir baixinho, pela primeira vez em séculos. Mestre, você tá corando igual um tomate. Eu sou um monge. NGH, alguém tira ela da sala por favor. A tal garota riu maliciosamente, pegou o pergaminho da aula, e piscou novamente. Relaxa, só queria ver se o lendário demônio da paz também sabia guerrear contra a tentação, e saiu pela porta, deixando o caos completo. Final do capítulo. Vergonha santa. No fim do dia, e o Kiko ainda provocava Desmond. Acho que essa batalha você quase perdeu, hein, mestre? Ela não era humana, nem anja, nem demônio, ela era uma armadilha viva. Ciúmes ou medo? Silêncio. E o Kiko. Enquanto isso, nos salões superiores do reino dos anjos, um arcanjo observava a cena gravada em uma esfera mágica, rindo sozinho. Talvez a pureza dele precise de mais testes. Capítulo 7. A tentação tem 9 caudas. O maior desafio do coração puro é o desejo que vem do carinho verdadeiro.
Noite no reino celestial. Após um longo dia no céu, com testes e conversas com anjos, Desmond, Doz e Kiko foram convidados a descansar em uma das suítes sagradas, onde a energia é tão calma que até as almas mais furiosas se tranquilizariam. Desmond, como sempre, preparava-se para meditar, sentado em posição de lótus no centro do quarto. E o Kiko, no entanto, tinha outras intenções para aquela noite. A roupa da Kitsune, mestre? Chamou o Kiko, com a voz mais suave do que nunca. Desmond abriu os olhos lentamente. E quase caiu de costas. E o Kiko estava usando uma roupa vermelha e preta colada ao corpo, com orelhas de coelha, meias altas e uma expressão maliciosa. Seu cabelo longo caía sobre os ombros, e as 9 caudas se moviam de forma provocante. Eu vi umas imagens estranhas nas paredes do céu, e me inspirei. Você gosta? Ela perguntou, se aproximando lentamente. O colapso da calma. Desmond sentiu o suor escorrer pela nuca. Seus olhos se arregalaram e ele tentava meditar mais rápido, como se pudesse se purificar no grito. E o Kiko, e eu, isso não é necessário, estamos em território celestial. E onde melhor para testar sua serenidade espiritual? Ela provocou, ajoelhando-se diante dele. Ela se inclinou lentamente, e os seios chegaram perigosamente perto do rosto de Desmond. Por um segundo, o braço dele tremeu, e se ergueu. Quase tocando. Mas, a retomada do controle. Desmond gritou internamente. E então, respirou fundo, colocou as mãos no próprio peito e lançou um selo de energia dourada. Punho do monge. Técnica 88. Repressão de desejo infernal. Uma rajada de luz o envolveu, afastando qualquer impulso carnal. E o Kiko caiu sentada, surpresa, mas rindo. Você quase tocou, quase, mas ainda sou seu mestre, então, você não sente nada? Ela perguntou, fingindo decepção. Desmond virou o rosto, envergonhado, e murmurou. Sinto, mas não posso estragar o respeito que construímos. Nem mesmo pelo sorriso mais bonito, ou o rabo mais fofo, que já vi. O Kiko corou violentamente. Você elogiou meu rabo. Disse rabo como cauda. Às 9. As caudas. Final do capítulo. Sentimentos guardados. E o Kiko voltou a seu manto tradicional, e se deitou ao lado do futon onde Desmond meditava, dessa vez sem provocar. Ela sussurrou baixinho. Quando quiser, não vou fugir. Desmond respondeu com um sorriso suave, olhos fechados. Quando eu conseguir me amar, talvez eu também possa amar alguém. A lua brilhou mais forte naquela noite. E mesmo entre sorrisos, suspiros e tentações, o respeito entre os dois só aumentou. Capítulo 8. A prorrogação da vontade. A verdadeira força está em parar, mesmo quando tudo em você pede para continuar. O céu em silêncio. Após as bênçãos recebidas no reino celestial, Desmond e o Kiko estavam prestes a partir em uma nova missão. No entanto, a estadia se prolongou, por escolha dos próprios arcanjos. Chamamos isso de prorrogação divina, disse o arcanjo da harmonia. Queremos ver como a sua alma age. Longe dos conflitos. Mal sabiam os arcanjos que o maior conflito de Desmond estava dentro dele. A roupa que mudou tudo na noite seguinte, e o Kiko apareceu como uma roupa casual e provocante. Uma camiseta solta e curta, e uma peça íntima escura. Seus olhos brilhavam com um misto de confiança, carinho, e algo que gritava: estou aqui. Não apenas como sua serva, mas como alguém que te ama. Desmond, ao vê-la, ficou imóvel. Seu peito arfava. Ele desviava os olhos, tentava respirar, tentava repetir mantras, mas seu corpo se moveu sozinho. A perda de controle. Desmond caminhou até ela. Seus olhos estavam vidrados, e o desejo e o sentimento o dominaram. Ele a abraçou com força, e beijou-a profundamente, várias vezes. As mãos dele passeavam pelas costas, pela cintura, pela curva dos quadris. Ele tremia. E o Kiko também. Ela não resistiu. Ela retribuiu. Mas então, o freio do coração. Desmond parou. O mundo girava, mas ele recuou. Ele caiu de joelhos, ofegante, como se tivesse corrido uma eternidade. Me perdoa. Eu ultrapassei o limite. E o Kiko o olhou, com olhos marejados. E então, ajoelhou-se também, pegando a mão dele. Você sentiu. Mas ainda assim parou.
Isso é o que te faz diferente, Desmond. Não é errado sentir. Mas é divino respeitar. Final do capítulo. Amor não consumado, mas verdadeiro. Ambos ficaram de mãos dadas, sentados no chão do templo celestial, enquanto as estrelas brilhavam lá fora. Sem beijos, sem carícias, apenas dois corações, batendo forte, em silêncio. E mesmo sem consumar o amor, foi nessa noite que Desmond Doss e Kiko se conectaram mais do que nunca. Capítulo final. Paz além da guerra. A alma que recusou a matar, agora vive para proteger o que ama. De volta ao templo. Anos se passaram desde os eventos no reino celestial. Desmond Doss retornou ao seu antigo templo sagrado, agora restaurado, com flores no jardim e sinos que soavam como risos de crianças. E ao seu lado, sempre, Kiko. Não mais apenas serva, mas sua companheira, parceira de alma, e agora, sua esposa. O fruto do amor, a maior bênção daquele lar. Um pequeno menino de cabelos escuros e olhos calmos. Com orelhas pontudas como de raposa e uma aura brilhante de paz e travessura. Desmond, ele comeu todos os pêssegos do altar de novo, dizia Kiko, exausta e sorrindo. E só tem 3 anos, ele herdou sua fome espiritual. Literalmente momentos provocantes e engraçados. A rotina dos dois era cheia de equilíbrio e de loucuras. E Kiko sempre surgia com roupas provocantes só para testar o autocontrole de Desmond. Ele tentava meditar, mas acabava todo vermelho com ela no colo dele, fingindo inocência. À noite, o menino deles fugia do berço e dormia entre o casal, obrigando Desmond a dormir pendurado na beira da cama como um monge ninja. E claro, Kiko nunca perdia a chance de encostar em Desmond e sussurrar. Você pode ser um demônio pacifista. Mas no amor, você é meu guerreiro silencioso. O último sussurro numa manhã ensolarada. Desmond olhou para sua família e disse. Eu passei a vida toda evitando ferir os outros. E hoje percebo que o verdadeiro combate era contra mim mesmo. E Kiko o abraçou por trás e sussurrou. E ainda assim, você venceu. Epílogo. A lenda viva. Os clãs do mundo inferior e superior agora contavam a história de Desmond Doss, o demônio que não matou ninguém, mas que salvou centenas. Que tocou o coração de anjos, reis e servas. E que um dia encontrou a paz nos braços de quem o amava, sem exigir nada em troca. Fim.